Então, hoje eu não estava com vontade de comer arroz, feijão, carne, salada. E resolvi fazer alguma coisa diferente. Então, eu peguei esse arroz e usei os ingredientes que eu tinha em casa. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Então, para mim fazer meu arroz hoje, primeira coisa que eu fiz, eu já peguei o arroz e já deixei de molho logo cedo. O arroz integral, tá certo? Quem já tiver um restinho de arroz que dê para a quantidade de pessoas que você pretende servir no seu almoço ou na sua janta, tá valendo, você pode usar aquele arroz que já tá pronto. Eu, como não tinha, eu sempre faço de 1 quilo, já deixei de molho agora cedo e vou fazer 1 quilo separadamente. E o que eu vou usar para deixar esse arroz mais gostoso, né, diferente? Eu vou usar meio quilo de carne do sol, só que você não precisa usar exatamente carne do sol. Se você tiver charque ou carne seca, que nem o pessoal fala. Se você tiver frango, vamos dizer que sobrou um frango, você tem um pedaço de peito de frango. A carne que for da sua preferência. Eu já fiz com calabresa e bacon. Ficou muito bom, fiz um dia para o almoço da igreja. Fiz com calabresa e bacon. Então, usa a carne da sua preferência, bem picadinha. Aqui no caso, ela tá meio grande. Eu vou picar mais um pouco, para ela ficar bem miudinha, para ficar bom com arroz. Vou usar também tomate, vou usar cebola, vou usar pimentão, cebolinha que eu amo, vou usar milho verde e vou usar, eu tenho um restinho aqui de brócolis congelado, pode ser brócolis fresco, eu vou usar esse restinho desse brócolis congelado que eu tenho aqui. Eu vou cozinhar ele no vapor, né? E aqui deve ter o quê? Umas 200 gramas, 200, 300 gramas no máximo, que é o restinho, que eu já usei o pacote quase todo, ó. Tá certo? Só tem realmente esse restinho. E eu vou cozinhar no vapor. Então, eu peguei o restinho do meu brócolis congelado, ó, coloquei aqui no cuscuzeiro para ele cozinhar no vapor, tá? Já vou adiantar essa parte. O meu arroz, eu tô colocando no fogo agora, ele já ficou de molho. Quem quiser a receita do arroz integral, é só ir lá no canal, também tem no Instagram, também tem no Facebook. É só ir lá e vai achar a receita do arroz integral. Quem já tem um arroz pronto, pode ser arroz branco, pode ser arroz integral. Claro que integral é muito mais saudável, mas quem tiver arroz branco também dá pra fazer, tá valendo. Como eu falei, eu piquei a carne de sol em pedacinhos menores, tá vendo? Pra ficar melhor, pra servir com arroz. Já piquei uma cebola de média grande. Piquei meio pimentão, tá vendo? Piquei a metade de um pimentão bem miudinho, pedacinhos bem pequenininhos. É a dica que eu dou pra vocês, que já que é pro arroz e a gente não vai cozinhar ele, então pedacinhos bem pequenininhos. Piquei 4 tomates, tirei a semente, piquei. Eram 4 tomates pequenos. Então, se você tem tomates grandes, acho que 3 tomates dá, viu? Piquei o molho de cebolinha. Só que essa cebolinha também era um molho pequeno. Então, se você tem aquele molho de cebolinha bem grande, metade dá. Isso, gente, eu tô fazendo essa quantidade toda para 4 pessoas. Para 4 pessoas comerem bem. Se vocês forem fazer para mais pessoas, vocês aumentam os ingredientes. E também já escorri a lata de milho verde, tá certo? Agora eu vou pegar o azeite e vou levar a carne para a frigideira. Vou deixar a frigideira esquentar, colocar o azeite e a carne. A minha carne de sol já tá aqui no azeite, eu coloquei mais ou menos umas 2 colheres de azeite e vou deixar a carne de sol fritar nesse azeite, tá? A carne de sol, ela tem um diferencial que eu não preciso temperar ela, porque ela já vem salgada, né? Eu não preciso temperar ela. Agora, se for uma outra carne, qualquer que você esteja usando, um frango, uma carne de boi, eu aconselho uma carne molinha, né? Tipo alcatra, contrafilé, coxão mole. Então, se você estiver utilizando uma dessas carnes, aí você pode temperar com seu tempero a gosto. Alho, sal ou um tempero pronto, tá certo? E vai dando uma fritadinha. Depois de 10 minutos no fogo, a minha carne de sol, ela soltou uma aguinha e agora ela começou a fritar. Eu vou tentar dar uma fritadinha nela até ela ficar com uma corzinha melhor, mais moreninha. Quando ela estiver chegando a corzinha que eu quero, aí eu jogo a cebola. Então, depois que eu deixei mais uns 5 minutos, no total a minha carne ficou, né, dando essa fritadinha por uns 15 minutos, tá certo? Agora eu vou colocar a cebola fritadinha.
E vou mexer, deixar dar uma douradinha também junto com a carne durante uns 5 minutos. Nesses 5 minutos eu fui mexendo, tá? Não deixa ela parada não, vai mexendo pra cebola não grudar e a carne também pegando todo o sabor. Agora eu vou colocar o tomate picado e vou mexer também. Você vai ver que ele vai começar a soltar a aguinha dele. E a gente vai mexer ele durante uns 2 minutinhos, só para ele pegar o sabor da carne. Gente, se você já tiver a carne pronta, se você já tiver um frango desfiado, se você já tiver for fazer com a carne que já tiver pronta, o conselho que eu dou para vocês é vocês colocarem as 2 colheres de azeite, colocar uma cebola picada, deixar a cebola dar aquela douradinha e depois despejar a carne e aí começar a dar uma mexidinha durante uns 2, 3 minutos e depois começar esse processo, colocar o tomate, mexer durante uns 2 minutos, mas não é para deixar o tomate ficar mole, dissolver de vez não. 2 minutinhos, 1 minutinho com o tomate para que ele possa pegar essa pintura, né, da carne e já dar uma amolecidinha, certo? Então depois desse 1 minutinho, agora eu vou colocar o pimentão e vou mexer também mais 1 minutinho. Então, depois de 1 minuto, fritei a carne, coloquei a cebola, mexi 5 minutos. Depois coloquei o tomate, mexi 1 minuto. Coloquei o pimentão, mexi 1 minuto. A gente desliga o fogo e vai para a segunda etapa. Nessa segunda parte da receita, eu peguei uma vasilha grande, alta. Coloquei a carne que a gente preparou. Vou colocar agora o milho e vou mexer. Agora o milho já está misturado, tá certo? E nós vamos pro arroz. O meu arroz já tá pronto, já tá soltinho. Eu vou colocar a quantidade de arroz que eu quero, né, com essa carne, de acordo com o número de pessoas. Aqui no caso hoje vão almoçar 4. Então eu sei que 2 colheres dessa cheia dá para uma pessoa comer bem, pela quantidade que o pessoal come aqui em casa. Mas você pode pensar, não, eu tenho uma pessoa que come muito, então 1 colher pode ser pouco. 1 colher não, 2 pode ser pouco. Então, você coloca 3. Eu vou colocar 2 colheres dessa por pessoa e vou misturar. Agora que eu misturei, olha como já tá ficando bonito, tá vendo? Tá? Agora o que eu vou colocar? Vou colocar o brócolis. Por que eu deixei o brócolis por último? Eu dividi as arvorezinhas que eu chamo, né? E vou colocar o brócolis. Por quê? Porque se eu colocasse o brócolis no começo do processo, ele ia desmanchar e eu não ia nem ver ele. E vou colocar também a cebolinha verde, porque eu gosto de sentir o frescor dela na receita. Eu não gosto nem que ela cozinhe, nem que ela murche. Então eu coloco ela por último junto com o brócolis. O conselho que eu dou é misturar bem devagar quando eu colocar o brócolis, tá certo? Então o nosso arroz tá prontinho. Eu já servi aqui. Agora, gente, é só aproveitar. Eu não decidi um nome para dar para ele. Se vocês tiverem alguma sugestão, como é que eu posso chamar esse arroz, tá certo? Mas uma coisa eu garanto, gente, tá uma delícia, tá certo? Beijo para vocês. Tchau.